Pessoal, boa noite a todos. Vamos agora esperar só a nossa convidada de hoje, a professora Elizabeth Alves, para iniciar a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Jorge, boa noite. Como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Patrick, Rogério, Irlan Júnior, todos vocês boa noite. Vamos só esperar aqui a nossa convidada para iniciarmos a nossa live falando sobre todo esse percurso aí da professora Elizabeth, conhecida como Neneca, no nosso Maranhão, falando da sua história do basquetebol, toda a sua trajetória como atleta, como professora da Universidade Federal do Maranhão, também da disciplina basquetebol. Vamos falar também aqui do basquetebol universitário, que ela hoje coordena o basquetebol universitário da UFMA, e do projeto de basquetebol para cadeirantes, tá? A gente vai falar também um pouquinho sobre esse assunto, tá? Então vamos aguardar só mais um pouquinho. Deixa eu ver se ela já está aqui. Professor Igor, boa noite. Rafa Mendes, Jéssica, Arthur, boa noite a todos vocês que estão chegando agora. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, professora? Tudo tranquilo, até agora, graças a Deus. Eu também estava meio preocupado aí que resolveram aqui fazer uma manutenção próxima e me avisaram há uns tempinho atrás aí, há uns 20 minutos atrás, e eu já vou avisando o pessoal aqui, tá, pessoal? Se a gente caiu o sinal, o problema é lá fora, o pessoal está fazendo uma manutenção aqui emergencial e algumas casas aqui ficaram sem internet. A minha ainda bem não ficou, mas se cair a gente volta, tá? Se a gente não conseguir a conexão, a gente tenta fazer um pouquinho mais tarde, tá bom? Se a professora também puder, tá? Mas a priori tá Claro, tudo certo, tá bom? tudo bem. Então vamos lá, professora. Seja bem-vinda, né? É uma honra estar entrevistando a senhora, que passamos tantos anos juntos na UFMA, né? A senhora E como minha professora, e a gente vai falar hoje, para as pessoas que estão chegando agora, sobre basquetebol a nível universitário especificamente, mas sobre a carreira da professora, a professora Elizabeth Santana Alves, né? Professora que me acompanhou durante muito tempo na UFMA, foi minha orientadora de monografia, e a gente vai estar falando não somente do esporte universitário, mas toda a trajetória dela até o esporte universitário e também sobre o projeto de basquetebol em cadeira de rodas, né? Que a gente precisa divulgar mais, precisa divulgar bastante para que as pessoas procurem, conheçam, ajudem, para que a gente tenha um aparato melhor para esses atletas. A gente sabe que é muito complicado o trabalho com eles, é bem específico, necessita de ajuda mesmo financeira, de material. A gente sabe que é bem complicado. Professora, eu deixo a palavra com a senhora, se apresente ao público aí, aos nossos seguidores aqui e podemos começar. tá. Meu nome, né? Todo mundo já sabe. Aliás, nem todo mundo, porque muita gente me conhece como Neneca. Se Isso. perguntar por Elizabeth, não vai saber quem é, né? Durante muito tempo só me chamavam de Elizabeth na universidade e hoje tem alunos que só me chamam de Neneca, né? Então, nem na universidade mais me chamam de Elizabeth, certo?
Então, esse nome foi dado pelo meu técnico, não foi meu primeiro, meu segundo técnico, que foi o que eu passei a maior parte da minha vida, que foi Paulo Tinoco, né? Como eu era a menor, tanto em tamanho como em idade, Uhum. né, na equipe, e meu pai chamava, né? Chegava lá, cadê minha boneca? Cadê minha boneca? E acabou ele, aquela nenenzinha, e boneca com nenenzinha, acabou ele me apelidando de neneca, e que ficou até hoje. Eu já estou para incorporar no meu nome, né? Porque todo mundo me conhece assim, né? Mais como, como neneca do que como Elizabeth, né? Então, eu comecei nas escolinhas do Estado, né? Que naquela época o Costa Rodrigues, né? Durante a manhã e tarde, era destinado às escolinhas, não só de basquete, mas tinha escolinha de handebol, de vôlei, tinha de basquete e também tinha de futsal, né? As escolinhas lá, que foi de onde saiu quase todo mundo da minha geração, saiu dessas escolinhas, né? Então, infelizmente, a gente teve uma volta dessas escolinhas. Depois, quando eu estava na universidade, eu tive a oportunidade de ser professora de uma dessas escolinhas, da qual essas escolinhas que tinham tanto no Castelinho quanto no Costa Rodrigues, e que dessas escolinhas saíram duas gerações de seleção maranhense, né? Que hoje a gente tem os professores, né? E nós não temos mais local para fazer isso. É Aliás, até verdade. tem, né? O É, local mas tem, mas não tem a iniciativa hoje do governo para montar essas escolinhas, né? isso. Então, Aham. Pode falar, desculpa, pode falar. eu vim de uma escolinha dessa, de treinar no Costa Rodrigues. Eu tinha 9 anos, quando meu pai me levou para essa escolinha. Eu nem sabia direito que era basquete, né? Mas ele queria que eu fizesse algum esporte. Handebol ele achava muito bruto e tal. E vôlei tinha que ter uma certa altura. Então, o basquete, quem sabe, ela cresce, né? Cresce em tamanho, né? É, Mas, graças a Deus, deu muitos tudo incentivam certo. por essa questão também, né? Exatamente, vai porque o basquete faz crescer, né? É, Então, eu fui para esse lado, né? E acabei me apaixonando mesmo pelo basquete e estou nele até hoje, né? Então, depois disso, começaram a época dos jogos escolares. Eu ainda passei dos 9 até os 11 anos, né? 2 anos aí nas escolinhas, porque eu não podia jogar, uhum. porque era a partir dos 11 anos, né? E com 11 anos eu comecei no Colégio Zoé Cerveira com o professor Gafanhoto, né? Professor Miranda, né? Que foi meu técnico lá, mas eu também fazia parte da escolinha, que quando eu iniciei era com o professor Dagberto. Eu passei um ano com o professor Dagberto e depois Paulo Tinoco assumiu, Paulão, né? Nessa sua trajetória no Colégio José Cerveira, dessas suas atletas que participam do time Master hoje, quem jogou com a senhora nessa época? Não, da época do Zoé Cerveira, hoje só tem uma pessoa que quis voltar, mas por problemas particulares não voltou, né? Mas acompanhou a gente um tempo, e foi a Lília, a esposa do professor Miranda, professor Gafanhoto, É, né? E ela quis voltar, ainda deu vontade de voltar, e depois ela desistiu, né? Mas da época do Zoé mesmo, só eu mesmo dessa equipe, né? Do Zoé Cerveira. E do Zoé eu fui para o Mengue, né? Que na época não era Mengue, era Ita, e foi lá que eu terminei o meu segundo grau, até o segundo grau. Fiquei até o segundo grau. Da sexta série ao segundo grau, fui para o Ita, que depois passou para a Mengue, né? Que foi onde eu
praticamente, né, fiquei a época dos Gêmeos todo, porque eu só joguei um, um ano pelo Zoé, né, que foi Certo. com a quinta série, 11 anos. E aí depois eu fui para o Mengue e fiquei no Mengue até o final, né, dessa fase de Gêmeos, onde eu tive, né, a oportunidade, embora nesse primeiro ano, né, a minha equipe ficou em último lugar, né, do Zoé, mas foi onde eu consegui uma bolsa de estudos para o Mengue e que ficou até o terceiro ano, né? E a Mas nível escolar, fora escolar, já que a senhora ficou até o terceiro ano, a senhora jogou nessas duas equipes, no Zoé e no Meng. A senhora jogou em outra equipe que não tenha sido escolar, algum clube aqui do Maranhão? sim, sim, joguei. Eu comecei, eu joguei no Tupã, no antigo Tupã. Ah, Eu joguei no Maranhão Atlético Clube, né? No MAC e 8 de Maio. Foram as três eita equipes demais. que eu joguei, né? O Nessa Tupã época, até, eu entrei em contato há um tempo atrás com o pessoal do Tupã, né, pesquisando a história do basquetebol maranhense, dos clubes que já foram filiados. Aí eu encontrei o Tupã, né, que era time de futebol, mas também tinha outras modalidades. Eu entrei em contato com o pessoal que está administrando hoje, saber se eles tinham interesse em retornar com o Tupã, né, que é um nome forte, e dentro do que eu naquela pesquisei, teve época, boas equipes, né? Aí eles falaram que não, que estavam só focados no futebol, quem sabe no outro momento. Eu fiquei triste, né? Porque eu queria resgatar essa história do Tupã. E não só do Tupã, mas de outros, como o Estrela, do nosso amigo Pingo, que está aqui, do M. Miranda, de outras equipes que passaram pelo basquetebol estadual. Resgatar essa nossa história. pois é, infelizmente, né, essas equipes, o próprio Maranhão, né? Atlético Clube, a gente já foi lá, a gente tentou voltar pelo Maranhão Atlético Do Clube. Maranhão. Até mesmo agora, nessa fase master que a gente está, né? Hoje eu faço parte da ABB, eu jogo pela ABB no master. Mas antes da gente fazer parte da ABB, nós fomos até o MAC, como tinha sido uma equipe onde várias pessoas da minha equipe hoje jogaram pelo MAC, a gente tinha vontade de voltar a jogar pelo MAC, De né? voltar, Mas aí saudosismo, não. né? De voltar a jogar pelo MAC. Exatamente. E aí não foi possível, né? Então foi aí que eu fui para a ABB, mas eu tive essas equipes que a gente teve o privilégio de jogar, né? E conseguir uma boa colocação na época, né? Fomos campeões várias vezes com essas equipes, né? Nessas equipes. Professora, aí a senhora terminou o terceiro ano, teve alguma passagem sua a nível nacional, seleções maranhenses? A senhora participou de várias. E seleções brasileiras, a senhora teve a oportunidade de participar de convocações, de jogar em seleção brasileira? Não tive, eu não tive uma convocação, né? Vamos dizer assim, legal. Mas na época do Campeonato Brasileiro aqui em São Luís, né? Eu tinha 14 anos, né? E foi que nós ficamos em segundo lugar. Nós somos vice-campeão contra a seleção brasileira, porque foi a seleção brasileira que veio para cá para jogar contra a gente, né? Certo. Então tinha Paula, Hortência, Marta. Então a equipe era a equipe que ia para o Sul-Americano, né? Na época eu lembro que tinha um técnico aqui que era do Corinthians, que veio fazer um tempo, veio ficar um tempo aqui pela UFMA, como professor visitante, certo? E quando ele chegou aqui, ele assumiu a seleção masculina, né? E nós, no nosso treinamento, a gente foi jogar com a seleção masculina. E nós ganhamos a seleção masculina juvenil, né? No treinamento, nós ganhamos. E ele imediatamente ligou para São Paulo,
né? Aham. Faltavam menos de 15 dias para o campeonato, e ele ligou para lá e disse: Olha, se vocês vierem com a seleção de São Paulo, vocês vão perder. Porque a Já deixou o equipe recado, aqui, né? porque a equipe aqui está muito boa. E São Paulo era tipo assim, era o 20º campeonato brasileiro adulto, e São Paulo era 20 vezes campeão, né? Então ele disse: se vierem com essa equipe, vocês vão perder. E tinha sido convocada a seleção para o Sul-Americano, a seleção brasileira. Então, o que eles fizeram? Trouxeram a seleção brasileira para jogar por São Paulo, né? E nós aqui perdemos de menos de 10 pontos para a seleção brasileira, né? E Então, esse time, quem era esse time na época? nessa época era eu, era Silvana Teixeira, Tereza Souza, Ionete, Raquel, Rose, Rosimeire e Rosa, que eram as 4 irmãs, né? Uhum. Antônia Amélia, irmã de Silvana Teixeira. Deixa eu ver quem era mais. Tá faltando mais 3 pessoas. Aninha, né? Aninha, não estou recordando agora quem eram as outras 2 que faziam parte, tá? Mas eu sei que dessa equipe, né? Nós fomos chamadas, convidadas para ir para a equipe do Barbosa. Ah, sim, tinha a Paula, né? Paula Francinetti, que era uma negona que tinha quase 2 metros. E nessa época nós fomos convidadas para ir para o time de Barbosa, que era o técnico da seleção brasileira, né? Então ele nos chamou para ir jogar pelo time dele. Aí chamou eu, Silvana Teixeira, Rode, Rosimeire, Raquel, né, e Paula. Então ele nos chamou para ir jogar no time dele. E na época eu tinha 14 anos, né? Então as meninas todas foram para lá e meu pai não deixou eu ir, né? Disse: não, de jeito nenhum, só tem Jamais, 14 agora não. anos. Como é que eu vou te deixar numa cidade que eu não conheço, sozinha e tal? E ele não deixou eu ir. Mas, naquela época, eu tinha a desculpa dele, porque várias pessoas perguntaram para ele na época por que eu não fui convocada, né? E ele disse que era por causa do meu tamanho, Sim. né? Eu era muito pequena para ir. Só que ele convocou uma que era do meu tamanho, só que era do time dele, né? Então, provavelmente, se eu tivesse ido, eu seria convocada. Não sei se ficaria, mas teria sido convocada, com certeza, né? Mas a história toda foi essa, né? Que eu não tive, meu pai não deixou eu ir, e aí isso fica, né? Até hoje a gente fica nessa interrogação, será que se fosse, tal, Será? É. É sempre, será, sempre, né? sempre fica. É. Mas eu não me arrependo de ter ficado aqui, não. Na época eu fiquei muito chateada, porque você tem um sonho, né? E na época eu fiquei, mas passou logo, né? Porque minhas amigas foram daqui, das que foram daqui, Rosimeire foi para a seleção, Paula foi para a seleção, né? Raquel, porque já estava numa idade avançada, mas não chegou aí, nem Raquel, nem Rode, mas que jogaram pela seleção paulista, né? Bom. E, Então, naquela época foi basicamente isso. então a senhora terminou o terceiro ano e já entrou na universidade. Como é que foi esse basquete na universidade? Na minha época, né? Falar assim, porque já faz um tempinho, mas assim, os jogos universitários naquela época não eram vistos com bons olhos, né? Era o pessoal que saía do juvenil, do antigo juvenil, né? Sim. E ia para a universidade e largavam um pouco o esporte. Então era diversão, né? Jubes, era diversão, o cara ia para lá e tinha
tudo que não prestava tinha nos Jubes, né? Então, na época, a gente até fez uma equipe, aí, Paulo, leva a gente, que era o técnico da gente, ele disse, rapaz, eu não vou levar vocês, porque isso é só molecagem. E a gente tanto fez, aí teve um ano que ele nos levou, né? Mas era realmente do jeito que o povo falava, ninguém estava nem aí para nada, né? Então, era para ir para passear, para brincar, né? E Isso foi em que ano? foi, Alesson, foi mais ou menos em 80, 79, 80, não, 83, por aí, 83, 84, né? E a gente chegou aí, né? Mas também muito desorganizado, né? E a gente realmente foi naquela vibe, né? Não, amanhã tem jogar, mas a gente vai chegar tarde, amanhã a gente joga, né? Então, eu não tive quase a oportunidade de jogar em universitário, porque a gente só foi esse ano, né? Então, ninguém mais Entendi. se organizou para ir, tal. Agora, hoje, o que que eu vejo hoje, né? Me causa, sim, né? Uma tristeza muito grande, porque hoje, embora a universidade, a UFMA, porque a UFMA não dá apoio. Dá. Eu acho que as pessoas que não veem as coisas. Eu passei muito tempo afastada, porque tinha uma panelinha na UFMA, só ia aquelas pessoas para Jubes, né? Aí ia todo mundo de avião, ia todo mundo com diária, né? Então, todo mundo Uhum. queria ir, né? Então, teve um ano que não teve passagem de avião, não teve diária, e aí saíram procurando quem é o professor que quer ir. Eu digo, eu quero, eu vou. De ônibus, 2 dias de ônibus, né? Aí eu disse, não, eu vou, eu quero ir. E aí eu fui, foi quando eu comecei a ver o quanto tinha mudado o esporte universitário. Eu fui ver o nível que é hoje, né? Então, hoje, se você não se preparar realmente para uma competição de alto nível, você não consegue nada, né? Então, eu fiquei muito triste porque eu cheguei a ver nessa outra etapa da minha vida que hoje, dentro do esporte universitário, eu sou uma dirigente, né? Que também caiu assim, né? Dessa forma, né? Então, eu já peguei a coisa na época das vacas magras, né? Vagas, Onde não dava mais para ir todo mundo de avião, né? Nem os professores. professores. Então, o quê? Quando eu fui, nós ficávamos alojados, e não era só o Maranhão, mas todas as delegações eram em escolas. Nós ficamos no IFMA, isso foi em Natal. Nós ficamos no IFMA, que hoje é o IFMA, né? Na época, Uhum. Escola Técnica e tal. E nós ficávamos alojados nas salas de aulas, em colchonetes colocados dentro das salas de aula, e ali a gente ficava. Olha, essa experiência é única, é maravilhosa. Se hoje pudesse, eu voltaria a fazer isso. Porque uma equipe, ela fica muito mais unida quando ela fica junta, Sim. né? Então, hoje, ficam em hotéis, 2 a 2, né? 2 em cada quarto, ninguém sabe o que o outro está fazendo, tá? Acaba tendo algumas, não é rixa, mas assim, as panelinhas dentro do time, né? Não, eu sou mais amiga de fulana, eu quero ficar com fulana e tal. E aí você não tem a oportunidade de conhecer outras pessoas do teu próprio time. Essas escolhas já vêm até às vezes pré-definidas daqui, né? Já vem Exatamente. daqui. Não, e outra coisa é que quando chega lá, eles mudam, né? Eles mudam.
Ei, muda de quarto comigo. Não, não mudam lá, lá embaixo, mas eles mudam entre eles. Na hora de dormir, vão para o outro quarto, né? Então, a gente sabe que Verdade. ocorre essa Isso coisa. acontece mesmo. Então, quando fica todo mundo junto, no mesmo lugar, é muito mais fácil. Você realmente vira uma equipe, né? Eu lembro que a gente, às vezes, tinha uma ou outra que não era tão amiga, mas acabava ficando todo mundo muito junto. A gente fazia uma coisa errada, todo mundo encobria, né? Todo mundo, não, de jeito nenhum, não, ninguém sabe quem fez isso, né? Então, era muito mais gostoso. Esse formato que é hoje é mais confortável, né? Mas não é o espírito do jogo, dos jogos, né? É Caiu verdade. muito. E aí, hoje, que aí eu te digo, a minha tristeza é ver que tem atletas, eu não vou ficar num hotel 4 estrelas, então eu não vou. Eu não vou de avião, então eu não vou. Então, não é o esporte na frente, né? Tá querendo viajar e ficar numa boa, passear, né? Tá É querendo verdade. passear. Não é jogar. Para jogar, se você gosta de jogar, você vai para dormir até no chão, em cima de um pano, entendeu? Mas hoje a gente não vê isso. Não vê, É até infelizmente a uma gente não. discussão, professora, que a gente sempre teve, né? Estamos tendo ainda com relação a isso, a questão do espírito esportivo a nível universitário, né? Uhum. A senhora sabe que eu também tenho os meus posicionamentos em relação a essa questão da UFMA ajudar ou não ajudar, né? Que as pessoas dizem que a UFMA não ajuda. Eu não conheço, não li, nunca li nenhum regimento interno da UFMA dizendo que ela tem, ou qualquer universidade que tem a obrigatoriedade de participar dos jogos. Né? Não, nunca li nada sobre isso, eu posso estar passando, até falando até alguma besteira aqui. Mas antes da gente pensar que a instituição, qualquer ela que seja, pública ou privada, me ajude a participar desses jogos, por exemplo, ou de qualquer evento esportivo a nível universitário, eu tenho que me organizar para isso. Eu preciso me organizar para isso, porque eu não posso contar, principalmente com uma instituição pública. Então eu preciso me organizar de forma antecipada. Já sei quando é que vai acontecer os jogos. Eu já tenho a data, né? Eu tenho um mês, então antecipadamente eu me organizo para que eu tenha recursos, né? E hoje você tem várias possibilidades, da rifa, que é a mais simples, até a vaquinha virtual, né? Buscar Isso. patrocinadores, né? Buscar patrocinadores para que você tenha uma estrutura Uhum. suficiente para que atenda às suas necessidades, né? E aí, diante disso, a gente percebe, por exemplo, eu do lado de fora percebo que é uma coisa que as atléticas fazem muito bem. Quando elas querem fazer a coisa acontecer, elas vão lá e fazem. E a gente percebe que esses mesmos atletas que estão nas atléticas são os que vão participar dos jogos e a maioria deles lava as mãos. Não, a universidade é que tem que me bancar, a Bancar universidade que tudo. tem que fazer isso, né? E aí eu queria que a senhora falasse para a gente qual é a sua visão, o seu posicionamento, sua opinião em relação às atléticas, né? Esse movimento esportivo que as atléticas fazem. Como é que a senhora avalia? Ela é benéfica? Ela precisa melhorar alguns detalhes? Qual a sua opinião? É. Hoje, elas, lógico, tudo que vem para melhorar o esporte, seja a nível universitário ou não, ela é bem-vinda, né? Ela é bem-vinda. Agora, lógico, tem que ter os critérios, né? Dessas atléticas. Hoje, uma coisa que eu não concordo, a atlética de educação física não pode entrar nos jogos que as outras atléticas fazem, porque o pessoal da educação física é tipo assim, se São eles entrarem, eles vão profissionais. ganhar tudo, aí não pode entrar, eu acho isso absurdo. Porque eu posso entrar para jogar uma coisa, eu vou entrar para jogar basquete, porque eu sei jogar basquete. Mas tem gente que vai entrar comigo que não sabe, ele joga melhor handebol, ele joga melhor futsal, né?
eu já tive a oportunidade disso. Eu participei agora de uns jogos lá na UFMA, onde eu olhava e digo, meu Deus, quem são essas meninas? Que eu nunca vi mais gordas, né? Do meu time, eu digo, umas tinham sido minhas alunas e tal. Eu digo, mas eu lembro que na época da minha disciplina elas não eram essas coisas, mas estão jogando basquete, né? Quer ver que melhoraram, né? Mas não, elas eram. Uma era boa em futsal, a outra era boa em vôlei, e estava tudo jogando basquete, né? Então, aí quando eles privam, né? A atlética da educação física de participar de outros jogos, quer dizer, ela pode organizar, mas não pode participar. Aí eu não concordo. Né? Assim como nas outras atléticas tem grandes atletas, né? Também de várias modalidades. Mas assim, no geral, eu acho que tudo que vem para melhorar o esporte universitário é válido. Né? É válido. Aliás, o esporte, em todas as dimensões, ele é válido. Agora, Alex, só voltando aqui um pouquinho em relação ao que eu estava falando, dessa organização, que você falou que tem vaquinha, que tem não sei o quê. Eu tenho assim, eu tive, né, uma experiência com uma equipe que eu achei fantástica da UFMA e eu vou levar eles sempre como exemplo, que eu dou. Aliás, foram duas equipes, né? A primeira foi a equipe de atletismo, ano passado, que em cima da hora eles queriam participar, a UFMA não tinha dinheiro, não tinha como mandar ninguém. E aí o que eu reuni com eles e junto com o professor Alex, a professora Jusileia, o técnico deles também, nós nos reunimos e disse, olha, nós vamos fazer uma rifa, a gente vai dar a coisa aqui, vocês vão rifar, para a gente conseguir dinheiro para a inscrição de vocês, para passagem, né? Porque lá eles teriam a hospedagem. E assim a gente fez. Em 15 dias, a gente conseguiu a inscrição, conseguiu as passagens deles, né? E eles foram participar da competição, né? Ainda fizemos uma vaquinha e demos dinheiro para que eles pudessem se manter por lá. Não era grande coisa, mas ajudava, né? E a outra equipe é a equipe de futebol hoje da UFMA. É uma equipe fantástica. O que você chegar para eles é, olha, a gente não tem, vocês não vão ter hospedagem lá. O que eles fizeram no último campeonato? Se organizaram, alugaram uma casa, pagaram a casa, né? A gente conseguiu o ônibus para que eles fossem. Eu fui junto com eles, eu vi a garra deles, entendeu? Lá, tanto nos jogos, em tudo. Eles se organizaram para pagar a inscrição, né? Esse ano, no dia da viagem, foi cancelada a viagem. Nós iríamos viajar ao meio-dia, quando foi 7 horas da manhã, eu tive, né, a resposta da FAM que tinha sido adiado o campeonato, e a gente já pronto para viajar, todo mundo pronto para viajar. Eles já tinham alugado casa, né? O que eles fizeram? Durante o carnaval, se dividiram em equipes, foram para as praças, foram vender cerveja, vender água, vender refrigerante. Então, eles conseguiram o dinheiro para alugar a casa, né? Nós conseguimos, dentro da instituição, conseguimos pagar a inscrição, né? Hoje, nós temos uma política dentro da universidade bem diferente. O professor Natalino, ele realmente abraça a causa do esporte, ele gosta do esporte, né? E hoje ele está tentando montar uma política de esporte dentro da UFMA, que é tudo que a gente quer, né? Que é esse apoio que os outros dizem que a UFMA não dá, mas que eu não concordo, porque eu estava lá dentro, junto com
lá na reitoria, vendo como era que a gente conseguia as coisas, né? Como era que poderia fazer para conseguir dinheiro para inscrição dos atletas, inscrição da universidade, que não é barato, né? Anuidade. Tudo é Então, tudo custo, isso, né, professor? né? Muito Tudo é custo. custo. Então, os alunos não veem isso. E a outra coisa, eles não veem que eles estão numa universidade pública. Eles não pagam a universidade, tá? E eles têm um estudo de qualidade, porque quer queira ou não, a UFMA ainda tem um prestígio muito grande no Brasil, né? Então, você não paga a universidade, que é cara, né? Então, você não pensa que pode estar fazendo isso para compensar alguma coisa que ela está te dando, né? Quando eu fiz universidade, eu pagava, era paga a universidade. Eu fiz UFMA e na minha época a gente pagava, né? Não era uma coisa de outro mundo, mas era como se fosse hoje, R$ 30 por mês, né? E era pago, né, o semestre todo. Então, foi pago. E mesmo assim, eu me sinto na obrigação, por exemplo, quando tem uma viagem dessa, não tem diária. Não, eu vou, porque é a minha parte que eu estou doando para a universidade. Porque ela É a devolução, custeou, né? embora fosse pago. E eles não veem isso, os atletas de hoje não veem isso, né? Tá? Passa 6 anos, falando 6, que é o curso que tem mais anos. Mas a gente sabe que tem gente que passa 10, 12 anos lá dentro, É né? verdade. De graça, sem pagar a universidade, né? Ocupando a vaga de outra pessoa. De outra pessoa, tá? Mas não vê isso. A contrapartida, eles não querem. Não querem. Eu fiquei muito triste quando eu assumi, né, legalmente a direção do esporte universitário, que a minha modalidade que eu mais amo, né, que é o basquete masculino, não foi. Conseguiu ganhar no Jumes e simplesmente não foram, porque a UFMA não estava dando nada, não é? Então, me boicotaram, não foi a UFMA, não, me boicotaram. E eu digo, gente, mas logo o basquete, o ano que eu assumo, né? E o basquete masculino não foi. E podia ter tido um desempenho fantástico, né? Mas não É. foi. Então eu fiquei muito triste, muito triste. Isso é um desabafo que eu faço, né? Por conta disso. Porque o ano que eu assumo, a equipe que eu mais tinha, né? Que era a equipe dos meus olhos, não foi, né? Mas foi bom, porque eu tive a oportunidade de conhecer as outras equipes, né? E hoje, a equipe dos meus olhos, porque a equipe que treina, que não tem local para treinar, eles alugam campo para treinar, né? Eles vão lá, se reúnem, cada um dá lá R$ 5, dá R$ 2, pegam e alugam o campo para treinar, pagam inscrição de campeonato, vão pelo nome da UFMA, sabe? Quando eu sei, eles já estão inscritos, eles já estão jogando. Professor, olha, a gente está participando desse campeonato aqui. Outro que está nessa mesma linha é o voleibol feminino. Está do mesmo jeito, indo nessa mesma linha. E estão conseguindo resultados, e estão conseguindo aparecer no cenário, né? Estão sendo respeitados aqui dentro, certo? Então, enquanto as outras equipes não tiverem essa consciência, vai ser muito difícil eles darem um passo. Particularmente o basquete feminino. Quero deixar aqui meu agradecimento de coração, não só a você, Alessia, mas a todos os técnicos, né, que se dispõem a treinar as equipes da UFMA, de viajar com a UFMA, porque é voluntário, ninguém ganha nada, né? E vai porque gosta e porque ama. Mas os atletas ainda não se conscientizaram disso, né? E a gente vê
Poxa, a gente tem... O basquete feminino tem que estar implorando para alguém ir, porque não tem quem vá no lugar. Aí a pessoa nem treina. Eu não vou treinar porque eu sei que eu vou viajar. Eu vou uma semana antes, porque eu sei que não tem ninguém, aí eu vou, né? Acontece isso, né? Enquanto em outras Isso modalidades, né? também. Assim, a senhora falou aí da questão dos técnicos, né? Muitos técnicos abandonaram, né, também em determinadas situações, justamente por abandonar as equipes, mesmo passando por esse problema de voluntariado, né, que nós não temos bolsa, não ganhamos nada. Saíram porque, não somente por questões pessoais, né, mas também pelos atletas, que também não têm eu vou colocar essa dedicação, porque a gente sabe onde cada um tem a sua responsabilidade, onde cada um pode ir, né? Mas é como você estava falando, se você não quer, avisa, né? Porque Pois às vezes você marca um treino, não, eu vou no grupo do WhatsApp, eu vou. Aí quando você chega para dar treino, 3, 4, o ônibus pregou, então assim, ou faz a coisa dedicada, como a senhora citou os exemplos, né? Ou a gente não faz, porque a gente não fica perdendo tempo, né? Então assim, ó, exato. nós não queremos. E é uma coisa hoje que eu vejo dentro das atléticas, né? Agora não, porque está tudo parado, mas eu vejo um monte de competição de atlética aí. Esse pessoal, eles correm atrás de tudo, vão atrás de patrocinador, vão atrás. E na hora que é para a universidade, que é o auge, vamos dizer, vamos montar uma seleção da nossa universidade, a coisa desanda, fica fria, né? Não, Então fica eles deixam complicado. por conta da. Não, isso não é comigo, né? Eles fazem bem isso. Não, vou lavar as mãos porque isso não é comigo. E que Vamos é esperar, totalmente ao contrário, né? Totalmente ao vamos contrário. esperar. E Mas hoje a gente hoje, tem a possibilidade também, desculpa interromper a senhora, nos últimos campeonatos que eu fui, a nível universitário, o último que a gente foi em Belém, na fase norte, a gente vê as equipes, elas têm as mesmas dificuldades, isso é no Brasil todo, né? Mas a gente vê o espírito dos atletas diferente. Os nossos atletas aqui, eu não sei se é por geração, acredito que seja por geração, né? Eu lembro que o Jubes que a gente eu fui como atleta, como auxiliar técnico, né? Que eu sempre me direcionei mais para dirigir as equipes, ser auxiliar do professor Rony, que me ligou e agora pediu para dar um abraço para a senhora também, que ele não pôde estar na live, mas ele falou que vai assistir quando eu mando ela pro YouTube, né? Que ele teve um compromisso e não pôde. Também aproveitar que a gente está falando de pessoas aqui, agradecer o pessoal do Basquete Master Feminino, que está aí em peso, né? Já olhei algumas pessoas, Raquel Bastos, já olhei Raquel Árbitra, já vi muita gente aqui, Nazaré, muita gente participando, tá? Então, assim, a gente percebe... minhas Pode falar, pode amigas falar. fiéis. Minhas Fique à amigas vontade. fiéis, eu não posso deixar de Isso. falar em Andréia, que a Andréia fica mandando mensagem. Andréia, beijo para ti e para tua mãe. E Pode fica falar, lá, pode falar. Mande tá? beijo, Então, abraço para todo mundo. beijo para vocês, Raquel Bastos também, tá? Rejane, Está tá entendendo desde o aí? começo. Carmen, né? Todo mundo aí, gente, muito obrigada Flávia por existir. Flavona também tá aí. Não, o basquete feminino aqui tá Tá em peso, tá em parabéns. peso. Tá em peso. Nós vamos chegar lá, Minas, nós vamos chegar lá. A gente tá só no percurso aqui. A gente tá só terminando o universitário. E assim, professor, uma outra pergunta que eu tenho para fazer, que eu depois que comecei a trabalhar demais, professor Fábio Batan, forte abraço. Depois que eu saí da UFMA, eu ainda andei fazendo algumas visitas, né? Eu via o desenvolvimento do trabalho dentro da disciplina basquetebol. Até fui seu monitor também, né? Acho que 2 anos, se não me falha a memória. E a gente via que os alunos eles realmente tinham interesse em aprender a modalidade, né? Com essa separação da educação física escolar e o bacharel, né? Licenciatura e bacharel, nós Uhum. perdemos, né? Nós perdemos, vamos dizer assim, um contingente de profissionais. Eu posso até citar nomes dos que estão depois de mim que vieram, né? Dos que Uhum. frequentaram, por exemplo, a UFMA. Um deles é Marquinhos, né? Que hoje está com o Sim. Guarais e é técnico do basquetebol masculino. Temos o Leandro, o Leleco, que hoje trabalha comigo na escola Crescimento, né? Então, a gente tem
poucos técnicos que surgiram depois desse momento. Hoje, como é que a senhora está observando essa leva de alunos do curso de Educação Física? Eles estão com pensamento voltados para atuar dentro do esporte ou a maioria quer realmente trabalhar com a academia? Olha, hoje, eu falo pela minha disciplina, né? As minhas turmas de basquete, no caso do bacharel, eu tenho quase 40 alunos por turma, né? Tem aparecido alguns alunos que têm esse interesse de trabalhar com isso, falam comigo para ficar em monitoria, para trabalhar em alguns projetos, né? Então, está aparecendo mais porque passou muito tempo sem aparecer ninguém que quisesse realmente trabalhar, né? Com isso. E na licenciatura, eu também tenho tido alguns alunos que têm se destacado, né? E a gente tem dado oportunidade para eles para poder entrar em alguns projetos e ter essa experiência de direção, de dar treino, né? Então, hoje, eu tenho alguns alunos que realmente olha, tem um lugar para você ir, tal, eles vão e aceitam na mesma hora. Porque passou muito tempo sem ter, eles faziam a disciplina porque era obrigatório, né? A gente via que aquilo chegava, até se empolgava um pouquinho, mas o foco era outro, né? Com essa divisão, o pessoal que gosta de trabalhar em academia mesmo, foi todo o bacharel. E aí a gente, nessa hora do esporte, é uma coisa que é bem nítido, né? A gente vê as pessoas que estão na universidade para trabalhar com esporte e quem quer ir para a academia. Entendi. É muito, sabe, assim, Uma visível isso. diferença muito, muito grande, né, da quantidade de pessoas interessadas. Muito A grande. professora, E a a gente professora vê, é Jusilé, diferente. a professora Uhum. Jusilé está aqui dizendo que os seus monitores são excelentes, monitores de basquetebol. Excelentes. A gente tem tido uma já umas 4 ou 5 turmas que a gente tem tido monitores fantásticos. Meninos que e agora meninas também, né? Não só meninos, mas que a hora que tiver uma oportunidade, eles vão se dar muito bem. E a professora Lídia está falando aqui que hoje trabalhar esporte nas escolas está cada vez mais difícil. O professor Marquinhos está dizendo aí que tem vários que querem. Tem que dar um empurrãozinho neles lá. Vamos juntar esse pessoal, vamos conhecer esse pessoal, Marquinhos, trazer eles para o nosso lado aí e dar uma motivada neles. Porque, como eles estão precisando dessa motivação, nós é que temos que fazer isso. Nós que estamos trabalhando. Professora, já deixo à minha disposição, o que a senhora precisar com relação aos seus monitores, seus alunos que realmente estejam interessados em trabalhar com basquetebol, para que a gente aumente esse mercado, né? O mercado é grande, tem poucas pessoas. Inclusive, Exatamente. um professor que falou uma vez para mim, falou assim, cara, é muito difícil contratar professor de basquete. Muito difícil, não tem no mercado. Aí a gente foi fazer uma análise, não tem basquete e também não tem vôlei. Né? Futsal tem vários, né? Mas basquete e vôlei é complicado. A gente tem pouquíssimos profissionais trabalhando hoje nessa nossa área por diversos fatores. Né? Uhum. Então vamos lá, professor, vamos dar continuidade aqui. Pode falar, desculpa, pode falar. Não, é verdade. Hoje em dia, olha, eu, nos últimos anos, nos últimos 7 anos, a UFMA tem um programa dos cursos de educação física em alguns municípios. E eu tenho ido para quase todos eles, certo? E a gente tem uma dificuldade tremenda em dar a disciplina de basquete. Porque a gente chega nos municípios, tem a quadra, tem a marcação e não tem a tabela, né? Eu não sei quem foi o engenheiro do estado nessa época que botou essas tabelas, que eles botaram exatamente no meio
da trave de futsal. Então, a primeira coisa que os caras, quando chegam, é tirar a Pois é. armação, né? Tira. Porque tem ali um goleiro no meio da trave, né? Pois Então, a é. primeira coisa que eles fazem. Então, eu encontrei estruturas jogadas no mato, em cima do ginásio, né? Porque eles tiram, então, as pessoas não têm vivência do basquete, não têm oportunidade nem de jogar uma bola. Uma das últimas disciplinas que eu dei, que foi em Matões do Norte, a gente conseguiu lá com a prefeitura, com a secretária de educação, que colocasse, né? Porque a gente tinha a tabela no ginásio, tinha um ginásio que tinha a tabela lá, mas era um ginásio que ficava mais ou menos distante e tal. Então a gente conseguiu com ela, dentro de um projeto lá que ela fez, junto com os alunos do curso de Educação Física, colocar uma tabela na praça, né? Colocaram na praça. Se você visse o tanto de gente que tinha para jogar, desafiado, as equipes desafiadas, lá, eu olhando, e era um monte de menino. Foi o único local que, hora nenhuma, não ficou vazio. Sempre tinha alguém jogando lá, né? Então, é falta de oportunidade mesmo, né? As escolas públicas aqui são poucas, tem a quadra, mas não tem o aro, não tem a tabela. Aí como que vai contratar o professor de basquete? Às vezes até tem o professor de basquete na escola, que é um ex-atleta, mas ele quer dar aula. Como é que ele vai dar aula? A gente sabe, hoje a gente pode dar, né? Você inventa um monte de coisa. Mas é complicado para quem está saindo da universidade, que está entrando, que ainda E não outra, tem essa experiência. não é atrativo para quem vai fazer. Se você pegar a criança de 8 Exatamente. anos, ele quer colocar a bola na cesta. Isso vai ser até o master, né? Então, se você não tiver a cesta, você vai ter uma semana, 2 semanas, na terceira semana já fica chato. Você pode ter a criatividade que você quiser, tiver, desenvolver, mas o objetivo é o quê? A bola na cesta. Se você não tiver a cesta, não é atrativo. Não é atrativo. Infelizmente é dessa forma. E como a senhora está falando do basquetebol aí a nível de interior, a gente tem várias cidades, eu ocupando hoje a pasta de basquetebol, coordenação de basquetebol da federação hoje, a gente vai em várias cidades aí, já visitei várias cidades em que tinha uma tabela, né? Chegamos lá, conversamos com as pessoas e perguntamos qual era a necessidade delas e fomos atrás e ajudar essas pessoas a conquistar o seu espaço. Como? Não sabe por onde ir, vamos atrás aqui de um comércio, um comerciante que tem condições de te ajudar, vamos botar uma tabela aqui, vamos montar um projetinho para se levar para a prefeitura, que isso cresce aos olhos, né, dos políticos, essa questão do projeto social, ele vai te ajudar em determinado momento, talvez ele não te ajude depois, mas naquele momento ele pode te ajudar, e a gente foi ajustando, conseguindo ajudar pessoas, e hoje nós temos 4 regionais, nós estamos indo para a 5ª regional, que era para ter esse ano, já no início do ano, infelizmente com esse problema nós não tivemos, que é a região da Baixada. Nós temos basquete em Mirizal, Pinheiro, Bequimão, Viana, Cururupu, todas essas cidades nós temos basquete, né, que não era visto. E hoje nós estamos conseguindo conversar com essas pessoas, motivar elas para que continuem jogando basquete, que nós vamos chegar lá, nós vamos conseguir chegar lá de forma organizada, né? Trazer, levar a possibilidade de conhecimento de regras, conhecimento de situações, a gente vai aos poucos fazendo isso, né? Professora, Eu queria nós até temos... Pode falar. Eu queria até agradecer ao Marcelão, né, lá de Sim, Miranda do Norte, Miranda. porque quando eu fui dar disciplina em Matões do Norte, a gente ficou sem a quadra, né? A gente não tinha onde fazer, porque lá tem a quadra, mas não tem as tabelas. E ele conseguiu, né, que a gente fosse para Matões do Norte, então minhas aulas eram em Miranda do Norte, Miranda, isso. porque lá em Matões do Norte a gente não tinha o ginásio com as tabelas.
né? Então a gente teve que se deslocar para Miranda e meu amigo Marcelão aí foi que conseguiu lá o local para gente, né? Tá fazendo Para que a um gente excelente trabalho lá. Um excelente trabalho, principalmente na fantástico, base. fantástico o trabalho dele, Nós fantástico. temos também uma outra pessoa que está ali próximo dele, ali em Itapecuru, Samir, que foi ex-atleta do Liceu, né? Que está morando em Uhum. Itapecuru. Inclusive, já fiz uma visita para ele com o meu time de veinho, né? Eu e mais alguns convidados. Fábio Urubatã foi, professor Carlos Magno foi. A gente fez um jogo lá com eles muito bom. São atletas que precisam ser lapidados, precisam de detalhes, né? É uma equipe muito boa, que ele também lá está brigando, nós já conversamos com ele. Semana passada ele teve a ajuda de um empresário lá da cidade, e assim a gente vai fazendo o basquete. Porque a gente precisa de políticas públicas, né? Já que nós não temos, nós temos que ir atrás, temos que dar um jeito, né? Verdade, Professora, né? nós vamos cair aqui em alguns minutos. Eu vou deixar aqui, vou encerrar por aqui e vou abrir uma nova live para a gente falar do basquetebol de cadeira de rodas, ok? Ok, certo. Vou encerrar aqui e Beleza. vamos começar outro, tá bom? Tá Pessoal, bom. voltem, tá? Não vão embora. Nós vamos só encerrar essa para a gente começar falando com basquetebol em cadeira de rodas.